Bem-vindas e bem-vindos a um novo episódio de Conversarte Acadêmico. Nessa ocasião, estaremos compartilhando uma experiência pedagógica desenvolvida na disciplina Rol, Presencia y Transformaciones en Procesos de Construcción Cultural desde las propuestas de la mujer como creadora, que eu ministrei no programa de pós-graduação da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, no Brasil, como professora visitante. Hoje está conosco a professora Gabriela Silva. Ela é formada em Artes Visuais, com licenciatura pela Universidade Federal de Minas Gerais, e nessa mesma instituição, ela também é formada em Artes Visuais, concretamente na área de pintura. É cofundadora do Espaço Cultural e Ateliê Casa Camelô, que em 2011 iniciou os processos de fomento à produção em arte de jovens artistas em Belo Horizonte. A Gabriela Silva pesquisa processos de memória e entrelaçamentos de arte e vida, assim como suas relações possíveis com a educação. Gabriela Silva se autodefine como artista, professora, mulher lésbica, feminista, latina, sem espaço, sem vírgula, tudo ao mesmo tempo. Seu maravilhoso trabalho artístico e de pesquisa se desenvolve em noções de memória, corpo e gênero. Nesse sentido, comenta que pesquisa atravessamentos no ensino e aprendizagem em arte através do encontro de seus processos de construção, dos e das sujeitos, sujeitas, alunos, alunas e de mulheres artistas que ousaram cruzar os limites que lhe foram impostos. Seguindo com suas palavras, ressalta: tensiono a noção de colonialidade como uma linha que costura meu corpo, nossos corpos, ainda hoje. Damos então a palavra a Gabriela Silva e sua palestra LGBTQIA+, corpos que existem, corpos que têm liberdade. Olá a todas, a todos, a todes. O tema que eu escolhi para conversar e para relatar e para dialogar, né, aqui, né, nesse áudio, é o tema da nossa aula sobre quando a gente refletiu sobre as desigualdades a respeito das enfermidades. Nesse caso, a gente focou na questão da AIDS e nas propostas artísticas frente a essas realidades. Então, ao longo desse dia, né, dessa aula, a gente conversou sobre o processo da invisibilização das mulheres que contraíram AIDS nos anos 80, nesse primeiro boom, né, da doença, e como que essas mulheres foram marginalizadas, foram invisibilizadas, foram impedidas, inclusive, de serem mulheres, impedidas de se exporem, impedidas de fazerem escolhas por elas mesmas. Nós também vimos o grupo Las Yeguas del Apocalipsis, que foi um grupo chileno formado por Pedro Lemebel e Francisco Casas, que eram dois corpos queers, né, duas pessoas queers, e se colocaram frente à ditadura chilena, né, colocaram seus próprios corpos para falar sobre questões muito sensíveis, especialmente em um período onde a liberdade era cerceada, onde não era possível ser quem se é de forma livre e sem medo. Então, era um grupo que estabeleceu alianças
com processos e debates políticos muito fortes, estabeleceram alianças com movimentos LGBTs chilenos, com movimentos de militância de esquerda, de denúncia da violência da ditadura militar e também de movimentos que traziam a questão do HIV como sua centralidade. Então, Las Yegos del Apocalipsis mostrava com o próprio corpo, a partir de suas performances, de suas fotografias, de seus vídeos, questões que desacatavam literalmente a política em que o Chile estava inserido. Então era um processo de denúncia e realmente de visibilizar esses corpos que existiam e que existem no contexto, agora eu vou falar, mundial. Então foi um grupo que colocou, vou usar um ditado brasileiro, né, que colocou a cara a tapa e que através da arte trouxe questões muito importantes para serem ditas e compartilhadas. Inclusive performances que trazem a questão do HIV como centro. E é interessante pensar como que através do corpo travesti, as imagens da Yegos del Apocalipsis posicionam um lugar de existência. Então, posiciona um lugar de corpos que existem, corpos que têm prazer, corpos que adoecem, corpos que têm liberdade de ser quem são. Eu pensei que, de alguma forma, nós aqui do Brasil podemos dialogar com Las Yegos del Apocalipsis, porque nós vivemos em um período em que não estamos metodologicamente inseridos em uma ditadura militar, mas que estamos inseridos em um contexto de uma direita radical no poder, que insufla, né, as massas que o apoiam a atos de preconceito, de cerceamento de liberdade, de machismo, de homofobia, transfobia, racismo, e tudo isso que durante muito tempo, né, desde dos anos 60, 70, desde o fim da ditadura do Brasil, inclusive, houve uma construção, né, para que esse processo fosse diminuído, né? Então é uma direita que volta ao poder de uma forma muito radical, ligada também a uma religiosidade radical. Então, que cerceia também a liberdade religiosa, principalmente das religiões de matriz africana. Então, eu sinto que há um diálogo com o contexto político também, em que se estabelecia Las Yegos del Apocalipsis. E isso se relaciona também com a minha pesquisa, pois eu, enquanto uma mulher artista e professora, eu estou pesquisando sobre a visibilidade das mulheres no ensino e aprendizagem de arte. Isso no contexto formal da educação básica, que é onde eu atuo, mas também eu reflito sobre o contexto da educação superior. E aí eu acrescento um outro elemento, que é o quanto essas mulheres
que não foram vistas no contexto de educação formal, essas mulheres artistas, o quanto cada vez mais, se eu somar a uma mulher que ela é latina ou indiana ou árabe, e se eu ainda somar que ela é uma mulher LGBT, que ela é uma mulher trans, uma mulher racializada, cada vez mais essa mulher ela é invisibilizada. Se a gente pensar no contexto das Éguas do Apocalipse, se é uma mulher que é uma mulher enferma ou uma mulher violentada, esse contexto, essa invisibilização, ela é aumentada. Isso se relaciona muito ao conceito de interseccionalidade, quando a gente pensa nas questões de raça e de gênero, que Maria Lugones traz. E aqui eu tento traçar um diálogo com algumas dessas mulheres e trazer elas para conversar também nos processos de educação da escola básica. Então, para dialogar agora com as Éguas do Apocalipse, eu pensei em 3 artistas, 2 brasileiras, são 2 artistas trans que se autodenominam, né, travestis, com orgulho da palavra travesti, com uma força e representatividade através dessa palavra. E a primeira delas é a Castiel Vitorino. Então, a Castiel Vitorino é uma artista que nasce em Vitória, no Espírito Santo, uma artista travesti, preta, e uma artista que através das suas imagens questiona o espaço a qual o corpo dela deve pertencer. Então, são imagens que transitam entre o corpo socialmente aceito e o corpo que é satanizado de alguma forma. E ela questiona esses lugares e esses espaços de dominação e de poder que são colocados por essa estrutura colonial que a gente ainda vive aqui no Brasil. Então, um corpo preto, um corpo de mulher travesti deve estar marginalizado, deve estar ocupar um espaço definido, e ela retira esse lugar e se aproxima muito de uma arte ritualística, de uma arte que se relaciona com um processo de entrelaçamento com o ritual da espiritualidade de matriz africana também, que se envolve com elementos da terra, fogo, elementos como folhas, galhos, para construir e para se colocar, trazendo quase como se fosse uma nova representação imagética de quem ela é, né? De quem esse corpo preto e travesti deve pertencer. E a outra artista é a Aventura Profana, também é uma mulher travesti, baiana. E a Aventura Profana tem um trabalho inspirado no seu processo de autoconhecimento, né? E de crescimento em uma família religiosa batista, muito radical também. Então, ela faz transgressões com essa religião que invisibiliza seu corpo, que demoniza seu corpo, que a exclui de alguma forma. E que exclui, né, toda a população LGBT. Então, essa via dessa
religiosidade radical, que é muito popular aqui no Brasil, né? Esse processo, ele é debatido na obra da Ventura Profana, que é música, é instalação, é fotografia, e que tira esse lugar desse Deus opressor, desse Deus que exclui, e que coloca Deus enquanto travesti, enquanto poder travesti. E a última artista, eu pensei no trabalho da Doris Salcedo, Fragmentos, um trabalho que traz a violência, a violência do narcotráfico, da milícia, a violência militar da Colômbia, dos processos de guerra mesmo, né, entre o governo colombiano e as Farc. E para além de todas as questões envolvidas nesse trabalho, o trabalho Fragmentos da Doris Salcedo, ele nasce a partir do acordo de paz assinado entre o governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. E nesse acordo havia a proposta de se criar 3 memoriais e espaços de memória, e Doris Salcedo entra com a obra Fragmentos. Essa é uma obra produzida a partir do derretimento de 800 mil armas doadas, entregues pelas Farc, doadas não, né? E a Doris Salcedo, ela traz a visibilidade para as mulheres, pensando nas mulheres que foram vítimas de violência sexual como centralidade, né? Mulheres que foram violadas, torturadas, adoecidas pela violência sexual desse contexto de guerra, né? Tanto pelo contexto dos militares, do próprio governo da Colômbia, quanto pelos militares das Farc. Então, Doris Salcedo convida essas mulheres para participar dessa obra, e essas mulheres forjam, a partir do derretimento dessas placas, elas criam moldes para poder marcar a própria história. Então, elas criam moldes quadrados, elas martelam esses moldes, elas assim descarregam, né, todo esse processo em que elas viveram, em cada martelada que elas dão em moldes quadrados. E essas placas de ferro são soldadas com todo o metal derretido das armas. E elas se tornam o chão de um desses memoriais. Então, todas as pessoas que entram nesse memorial caminham não só pelas dores políticas, pelas vidas perdidas, pelo processo brutal dessa questão na Colômbia, mas principalmente pelas dores e por essas mulheres que foram invisibilizadas e marginalizadas pela violência militar. Então, eu quis trazer essas três artistas, para dialogar com esse tema, porque elas trazem no próprio corpo do processo artístico a representação de quem são, de onde elas estão, e trazem o debate, né, da visibilização dos corpos das mulheres e de mulheres tão diversas.
E aí eu quero terminar, eu ultrapassei um pouco meu tempo, eu quero terminar com uma questão, né? Por que que ainda essas artistas não são vistas? Por que que essas artistas ainda não são colocadas em debate no contexto escolar? Qual é o risco disso para a gente? Qual que é o risco disso? Qual que é o risco de transmitir conhecimento e de mostrar a força e a potência das mulheres e de seus corpos tão diversos, corpos de mulheres trans, mulheres travestis, mulheres violentadas, mulheres enfermas, mulheres que resistem e que ocupam o mundo com toda a sua potência. A minha pesquisa dialoga com esse processo e muito obrigada. Ficamos muito gratas e gratos com a presença da Gabriela Silva por esta interessantíssima palestra sobre arte, corpos, doenças, visibilizações, invisibilizações e propostas emancipatórias desde a arte e a vida de mulheres, de travestis, ou seja, de pessoas criadoras. Quando falamos de diversidades, devemos também actuar a partir do respeito de essas próprias diversidades. Lembramos que Conversarte está no Instagram, Conversarte Podcast. Grande abraço, Namaskar.